E aí pessoal, beleza? Samuel Luna do canal TI Direta. Nesse vídeo a gente vai dar continuidade ao tema COBOL com DB2, né? COBOL com DB2. Esse é o segundo vídeo de uma série de vídeos que eu estou trazendo aqui para vocês, então eu aconselho fortemente que você assista ao vídeo anterior. Eu vou deixar o link aqui na descrição, né? E vamos dar seguimento. Deixa eu digitar aqui o 3.4, vou entrar aqui nos meus datasets, né? No meu primeiro qualificador aqui. E como eu mostrei no vídeo anterior, eu tenho três datasets aqui. Eu tenho o dataset de programas e o dataset de JCLs e um dataset load, né? Aqui ficam os programas, o código fonte no caso, né? Aqui ficam os JCLs e aqui vão ficar os programas COBOL compilados, né? Por que eu digo programas COBOL? Porque aqui no processo existem dois caminhos paralelos. O caminho que cria o executável COBOL e o caminho que cria um plano DB2 que fica lá no DB2, tá? Então esse tipo de coisa a gente vai ver mais para frente. Então veja bem, vou entrar aqui no dataset de programas e a gente vai começar agora nesse vídeo a entender o código, tá? O código que compõe esse programa COBOL e a parte de DB2, de SQL, de banco de dados que está presente nesse código. Então vamos abrir aqui. Eu tenho aqui esse programa. O objetivo dele, pessoal, como eu mostrei na aula, né, no vídeo passado, é simples. Ele faz um select de um aluno lá, né, na tabela DB2. Inclusive, eu vou até dar um start aqui. No meu ambiente aqui eu digito M de more, de mais, né, e digito o número 16. Eu vou fazer isso para quê? Para poder entrar naquele ambiente administrativo de DB2. Eu tenho esquecido de entrar, ele vai entrar aqui para a gente poder encontrar a tabela, que é a tabela com a qual a gente está trabalhando aqui nesses vídeos. Então digito 1, digito T de tables, e vou aqui na próxima tela, onde tem esquemas, digitar o meu usuário, que é KC02461. Então essa tabela aqui, a tabela alunos, que é do meu usuário, que está no banco de dados DSN 00008, né? E no espaço aqui de tabelas, né, o table space, alunos também. Então aqui ele já dá algumas informações. Essa tabela é uma tabela muito simples, ela tem duas colunas. E através do comando L de list a gente pode ver o conteúdo. Eu queria até aproveitar aqui para falar o seguinte. Esse processo, pessoal, de COBOL com DB2, para você ter êxito, você precisa de alguns privilégios, tá? Como usuário. Então, assim, se você for um usuário padrão no sistema, muito provavelmente você vai avançar, você vai fazer o código, mas na hora da compilação, por exemplo, pode ser que não termine, não dê certo, tá? Pode ser que haja alguns erros, porque precisa de privilégios para poder fazer a operação de criação do plano, de vinculação do DBRM ao plano, né? Que são coisas que eu vou falar no futuro. Então eu queria só deixar essa informação adiantada, que tudo que eu estou fazendo aqui é num ambiente emulado, onde eu tenho privilégios de administrador de sistema, privilégios para fazer bind e privilégios de administrador do banco de dados. Tá? Mas lá na frente eu vou mostrar como um usuário que não possui esses privilégios, ele pode usar essa pequena aplicação que existe. Tá? Afinal de contas, o objetivo final é esse, né? Que qualquer usuário possa utilizar das aplicações. Então, assim, de uma forma somente leitura, um usuário que não tem privilégios, ele vai poder fazer o select na tabela também, tá? Isso aí, provavelmente eu vou mostrar em outro vídeo. Então eu dou um L aqui, tá aqui a tabela, bem simples, né? Tem o nome dos alunos, tem aqui o ID do aluno. Então essa tabela, agora a gente pode entrar aqui na lógica do código, analisando a tabela. Ela tem duas colunas, uma se chama ID aluno e outra coluna se chama nome. Então ID aluno, pessoal, vocês percebem aqui que é uma coluna numérica, né? E o nome é uma coluna alfabética. Pode ser alfanumérica, ninguém vai estar botando número em nomes, mas enfim, né? Esses aqui seriam números inteiros e esses aqui seriam caracteres alfabéticos, né? Então vejam. Como é que a gente vê a característica dessa tabela em relação ao tipo de coluna que ela tem? Eu vou dar um F3 aqui. E a gente tem um local aqui que a gente pode ver as características dessa tabela, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês.
nós temos list, view, columns, pode ser isso aqui, columns. Então vamos ver as colunas dessa tabela. Exatamente. Então veja, nessa área aqui a gente tem as informações típicas da tabela, né, de uma tabela de banco de dados, que é o que? O nome da coluna, vamos dizer assim, aqui é um número, né, que foi dado aqui, que o DB2 deu para a coluna, e aqui, ó, muito importante, o tipo. Então você vê que essa coluna aí de aluno, o conteúdo dela vai ser do tipo inteiro, né? O comprimento vai até 4 caracteres, é um número com 4 dígitos, e o restante aqui não tem tanta importância para nós agora, apenas que é uma coluna, né, de dados, não pode ser nulo, não poderia ser nulo, né? Aqui a gente tem, pessoal, a coluna nome, que é a coluna número 2 aqui no banco de dados, nessa tabela, e ela é varchar, né, que é o quê? É uma coluna com caracteres alfabéticos que pode ter tamanho variável o registro, né? Então ela é do tipo varchar e o comprimento dela, length, é de até 40 caracteres. Então é muito importante a gente entender isso aqui para poder a gente ver o que é que vamos fazer lá no COBOL. Então vamos voltar lá. Vamos voltar. Aqui está o código, né? E vamos começar a explicar aqui esse programa. Vejam que é um programa pequeno. Eu vou dar um F8 aqui. Essa parte aqui todo mundo conhece, que é Identification Division. É o nome do programa. E a partir daqui é Data Division. Então, deixa eu descer um pouco mais para ver o final do programa, onde é que se encontra. Pronto, ele tem... não chega a 2 páginas, né? É pouco menos de 2 páginas esse programa. Então deixa eu voltar aqui, ó. A partir aqui da Data Division. Certo, então vamos começar a analisar aqui. O que é que eu tenho? Eu tenho um programa COBOL que ele tem a função de fazer um select, uma query, né, um comando select lá na tabela DB2, para poder obter, para poder exibir na sysout o conteúdo de um determinado registro cujo ID seja um determinado número. Então vamos dar uma olhada aqui, tá? A gente tem aqui o Work Storage Section e a coisa começa aqui. O que é que a gente vai ter? A gente vai ter essas instruções exec_sql e end-exec. Então, exec_sql é quando eu estou num programa COBOL e eu vou começar instruções SQL, tá? Semelhante a, por exemplo, COBOL 6, né, onde você bota exec6 e você começa com instruções 6. Então, no caso aqui, eu vou começar com instruções DB2, instruções de bancos de dados aqui, de banco de dados. Então, toda vez que eu boto um exec_sql e um end-exec ponto, entre essas duas expressões, a gente coloca comandos aqui que são característicos da área de banco de dados, tá? Esse início aqui, ele diz respeito ao seguinte: include, quando você tem um include, vão ser trazidos dados para dentro desse programa, como se esses dados estivessem digitados aqui no programa. Então, include SQLCA. Então, o que vem a ser esse SQLCA aí? O SQLCA, quando isso é digitado aqui no programa COBOL, pessoal, o pré-compilador do COBOL, ele traz aqui para o programa uma série de variáveis, onde esse CA aqui quer dizer Communication Area, tá? Área de comunicação. Então são variáveis para tratamento de erros aqui no COBOL. Em um outro vídeo mais na frente, eu vou melhorar o detalhe a respeito do SQLCA, tá? Para não ficar esse vídeo aqui muito avançado e muito longo. Então em um outro vídeo eu entro com detalhes. Mas, por exemplo, existe um código bem interessante, que é o SQL Code, né? Que se ele der 0, quer dizer que deu tudo certo e que a pesquisa foi feita e foi retornado dados. Se ele der acima de 0, der um número positivo, significa que o programa está correto. Mas, por exemplo, não houve um retorno de dados por algum motivo, tá? Foi buscado um registro cujo ID não existe na tabela, por exemplo, né? Então ele dá um valor lá acima, positivo, 100, por exemplo. E quando o SQL Code dá negativo, significa que está com erro, deu problema, tá? Então lá, mais na frente eu mostro essas variáveis, né? A gente vê isso aqui. Por enquanto a gente ignora um pouco e pula para o próximo. Esse aqui, nesse vídeo agora, é importante, tá? exec_sql, aqui eu começo um outro include, né? E eu tenho aqui esse código aqui, ó, esse nome, DCL PG01A. O que vem a ser isso aqui? Vejam bem,
Existe a tabela DB2, tá? Existe a tabela DB2. E existe um ambiente COBOL, aqui com todas as suas variáveis, né? Isso aqui, por exemplo, é uma variável que foi atribuída. É muito simples, tá? Para que eu possa criar um programa COBOL que manipule informações numa tabela DB2, eu preciso ter aqui no programa COBOL variáveis que sejam equivalentes às colunas da tabela DB2. Eu preciso que lá no COBOL haja variáveis que sejam equivalentes a essas colunas aqui no DB2, tá? Por quê? Porque é através dessa equivalência que o COBOL vai manipular as variáveis lá no programa e outra parte, né, que eu vou falar mais na frente, vai usar essa manipulação de informações e trazer essas informações aqui para os registros da tabela DB2, através da coluna, né? Deixa eu voltar com o F3 aqui, vou dar um L, e justamente, ó, se eu buscar o ID número 3, ele vai me mostrar o Antônio Silva. Se eu buscar o ID número 4, ele vai me mostrar Ana Clara e tudo mais. Isso aqui, pessoal, lá no COBOL são variáveis. Então eu vou ter uma variável ID aluno e vou ter uma variável nome lá. Eu preciso disso. Então, havendo essas variáveis lá no programa COBOL, a depender do que eu queira fazer lá no programa, essa manipulação vai ter repercussão aqui. Como? O que for lá de a variável ID aluno, aqui vai ser coluna ID aluno. O que for lá de variável nome, aqui vai ser coluna nome. Tá? Então deixa eu voltar lá no programa COBOL. E existe uma maneira muito prática de se fazer isso. Tá? De você trazer aqui para o programa COBOL as variáveis equivalentes àquelas colunas, que é justamente usando um programa, eu vou escrever o nome dele aqui, ó, chamado DCLGen. DCLGen. Então isso aqui é um programa que existe aqui no ambiente, que ele pega a tua tabela COBOL e pega a tua tabela DB2 e cria em um membro, tá? Pode ser em um arquivo sequencial, pode ser um membro de um dataset particionado, uma estrutura mostrando variáveis que você pode usar aqui no COBOL. E essas variáveis são relativas àquelas colunas lá no DB2. Então assim, eu já tenho um DCLG pronto aqui. Deixa eu voltar aqui. Né? Eu não vou sair da tela do programa não. Vou dar um 3.4. Vou entrar aqui mais uma vez no dataset. E no mesmo dataset do programa, eu tenho aqui um membro que é relativo ao meu DCLG, tá? Da minha tabela alunos. Eu vou abrir ele aqui para vocês verem. Então tá aqui, ó. Aqui tem uma série de comentários, né? Tudo isso é comentário, existe um título e tudo mais. E a partir daqui, ó, ele faz um declare execSQL, né? Aí vem um comando declare alunos table. Percebam, eu vou voltar lá no DB2, que o nome na minha tabela é alunos, né? Deixa eu voltar aqui com F3. Tá aqui. Então o nome da tabela, onde é que vai aparecer lá, pessoal? Vai aparecer aqui, ó. No DCLGen, né, que foi gerado, declare alunos table, ou seja, declare a tabela alunos. E a partir daqui, são trazidas de lá do DB2 as informações referentes às colunas. Então veja que interessante. Ó. ID aluno, integer not null. Né? Vamos dar uma olhada lá. Columns. Coluna ID aluno, ela é do tipo integer, inteiro, né? Integer. E ela é não nula. A gente está vendo aqui. Então, mesma coisa com a outra coluna. Ó. Nome, coluna nome. Aqui o programa, o DCLGen trouxe que ela é do tipo varchar. E não nula também. Né? E no caso aqui, ó, ele já trouxe a quantidade de caracteres que essa coluna nome tem. Vamos voltar lá. Nome, varchar e o comprimento, né? O comprimento dessa informação, o comprimento dessa coluna, né? E o fato dela ser não nula também. Então, primeiramente o DCLGen faz isso. Ele dá esse comando declare alunos table, lista aqui as colunas e as características das colunas e encerra com endexec. Então, o que acontece? Lá no COBOL, vou voltar aqui no COBOL, ó, quando eu escrevo aqui include
e o nome daquele membro lá, veja que não precisa ser DCLG em aluno, já é o nome do membro, na verdade. Então quando eu faço isso, eu trago para cá, é como se fosse um comando copy, né? É aquele texto, aquela informação que tem lá naquele membro. Então é como se você aqui tivesse isso aqui escrito, tá? Isso aqui. E o que tem depois também, né? Que eu vou mostrar a vocês. Então eu quero que vocês entendam isso, tá? O DCLG ele gera essa estrutura para nós com as informações da tabela DB2. Pode ter 3 colunas, 4, 5, não importa, ele é preparado para isso. Vamos seguindo aqui, vou dar um F8. E aí o que é que o SLG faz em seguida? COBOL Declaration for Table Alumni. Então aqui é que é a parte interessante também, ó. Ele cria uma variável geral com o nome na verdade eu já modifiquei aqui, tá? Mas ele bota DCL alunos, que é o nome da tabela. Porque essa ferramenta DCLG é uma ferramenta de apoio, ela gera, mas depois você entra e você pode fazer algumas alterações, né? No caso aqui, pessoal, a única alteração que eu fiz foi isso. Mudei o nome DCL alunos para DCL PG01A. Foi escolha minha, tá? E aí o que é que ele faz em seguida? Aqui, ó, ele criou uma variável chamada ID aluno, uma variável COBOL, PIC, tá aqui numérica, né? Numérica. Então a gente vê que ele é inteiro, um número inteiro, então aqui o DCLG ele fez a criação dessa variável aqui, em COBOL. E depois ele fez a criação dessa outra variável aqui, que no caso, isso aqui é o nome do grupo, né, de variáveis, nome. E aqui ele dividiu, pessoal, essa variável em 2 itens. Né, em 2 itens. Uma variável nome correspondente ao comprimento, length, e uma variável nome correspondente ao texto que está presente nessa variável. Então, aqui seria, vamos dizer assim, o tamanho do nome que a gente vai ter armazenado, né? Veja que aqui na hierarquia de variáveis, essas duas aqui fazem parte do conjunto nome, e essa segunda aqui, né, ele numerou com a 49, as duas, essa segunda é o texto em si. E veja que legal, ó, ele trouxe o PIC X40, dizendo que é uma variável que possui caracteres alfabéticos, né, também, alfanumérica, e trouxe o tamanho. Então vemos aqui que o 40 que está presente lá na tabela DB2, aqui, ele trouxe para cá. Para a variável nome traço text. E enquanto que o 4, que é o tamanho aqui, a largura da variável ID aluno inteira, ele trouxe para cá, ó, o 4, para o nome, para a largura do nome, né? Perdão, ele trouxe para cá, para ID aluno, e criou essa variável numérica aqui, tá? Essa variável numérica. Aqui ele encerra dizendo a quantidade de colunas que foram declaradas aqui nesse DCLG. Tá? Eu posso até apagar isso daqui, ó. Eu vou voltar, eu vou mostrar para vocês aqui como é que se gera esse DCLG, tá? Eu vou apagar isso aqui, que eu já fiz esse processo antes. Foi apagado. E aí eu vou dar um start 3.4. 3.4 não, eu vou dar só um start para ir aqui para o início, tá? Então aqui nesse meio ambiente eu vou digitar o M de More e a gente vai entrar numa área, pessoal, que em vários ambientes existe, né? Que é essa área do DB2, mas não de administração. Essa área DB2 aqui, no meu caso aqui é o 15, que seria DB2i, se eu não me engano, né? 15, exatamente, ó, DB2i. Então essa área aqui tem uma série de recursos relacionados a DB2, a tabelas. Então aqui você tem um recurso que é justamente o DCLG, que ele gera, né, as declarações SQL com essa ferramenta. Então vamos digitar o 2 aqui, ó, 2. E eu entrei nessa tela. É uma tela um pouco confusa a princípio, mas as principais informações são o nome da tabela, alunos, que está aqui. Temos também o dataset onde eu vou querer salvar, como é que se diz? O DCLG, né? E o restante aqui são outras opções que eu não vou entrar em detalhes. Apenas esse ADD aqui que é para ele adicionar as informações lá, né, no destino. Então veja bem, eu acabei apagando lá, mas eu acho que não era nem adequado fazer, tá? Porque se eu não me engano o DCLG ele pede que o membro já exista lá, para ele fazer a sobreposição. Vamos testar. Eu vou dar um Enter aqui para ver se ele gera, tá? Vou dar um Enter.
Deu um enter, ele leva um tempinho. Ele fez a adição, ainda bem, né? Então vamos ver se ele criou lá. Porque eu já tinha lido que seria necessário que ele já existisse. Eu acho que é no caso da opção replace, né? Cadê? Aqui. Se eu tivesse escrito replace, seria necessário que o membro existisse lá. Então vamos dar uma olhada, eu vou dar um refresh. E ele criou. Beleza, vou abrir aqui, ó. Vocês vão ver que é o mesmo arquivo, tá vendo? Aquele mesmo arquivo que ele foi criado. E a única alteração que eu fiz, pessoal, é aqui. Ao invés de ser DCL alunos, eu vou colocar o nome do arquivo. O nome do membro, né, no caso. Então vou jogar aqui no lugar de DCL alunos. Certo? Porque eu quero que minha variável principal aí, o meu grupo de variáveis, inicie com o nome do membro. Deixa eu dar um F8 aqui. Ok. Tá bom? Então essa explicação foi para isso, tá? Para dizer que esse DCLGen, todo esse conteúdo aqui, ele vai estar lá sendo lido no programa COBOL. E isso aqui são variáveis, eu vou deixar até aberto, importantes lá no decorrer do programa COBOL, tá? Vamos seguindo aqui. Deixa eu voltar lá, cadê? Pronto, o programa COBOL está aqui. Então depois que você fez o include e trouxe aquelas variáveis para cá, você vai continuar agora o programa já indo para Procedure Division, tá? Antes disso eu fiz uma declaração aqui, ó. Eu criei uma variável 01 chamada WSIDAluno. Por que eu fiz isso? Porque IDAluno, pessoal, é a variável lá da tabela, tá? Mas é interessante você criar uma variável aqui também para você fazer manipulações, você jogar valores nela e durante o programa você faz igualdades do valor dessa variável à variável que você quer lá. É uma forma de trabalhar, né, que, vamos dizer assim, garante que você não cometa o erro de atribuir valores à variável diretamente lá do DCLGen, vamos dizer assim. Não sei se eu estou conseguindo me expressar bem, mas você cria uma variável para manipular os valores e você apenas move os valores dessa variável para aquela outra variável que foi criada, tá? Então a lógica aqui que a gente vai ver é essa. Então veja, eu criei aqui uma variável WSIDAluno, porque é com ela que eu vou fazer o resgate, o select lá na tabela DB2. Então vamos descer aqui, vou dar um F8 e vamos começar a entender a procedure. Depois que já foram criadas as variáveis, a gente vai entender as procedures, né? A procedure. Então veja, primeiro eu digo, apresente na tela programa COBOL com DB2, tá aqui. E aqui começa a lógica do programa, tá? Atribua o valor 6 para essa variável. Quem é que é 6? É um dos ID alunos que eu tenho lá na tabela. Então deixa eu abrir aqui novamente. 6. Eu vou querer listar o Edson. Eu vou até mudar aqui para a gente variar um pouco. Eu vou listar o meu nome, tá? Eu vou colocar o número 1 lá, de Samuel. Então deixa eu voltar lá no programa. Mova 1 para a variável WSIDAluno, que eu criei aqui. Ok, vou até salvar. Tudo certo. O que é que eu faço em seguida? Mova o conteúdo. Agora eu vou fazer a movimentação de conteúdo de variáveis do COBOL para as variáveis que foram criadas lá no DCLGen, tá? Pelo programa DCLGen. Então o que é que eu estou dizendo aqui? Ó? Mova o conteúdo de WSAluno, IDAluno, para o conteúdo de IDAluno, que está em DCL-PG01A. Estão entendendo o que eu estou fazendo? Mova o conteúdo de WSIDAluno, o conteúdo 1, né, o número 1 para WSIDAluno. Agora mova WSIDAluno para o IDAluno de lado que foi criado pelo DCLGen. Ou seja, mova para a variável IDAluno que pertence a esse grupo aqui, esse grupo principal. Cadê? O DCLGen está aberto. Pronto. Eu vou mostrar mais uma vez aqui, para ficar um pouco mais claro. Movimente o conteúdo de WSIDAluno para IDAluno que está presente lá na variável geral DCL-PG01A. Foi isso que eu fiz. Quem é DCL-PG01A? É a variável que nós criamos com o recurso DCLGen. DCL-PG01A. Então, aquele número lá, aquele conteúdo de WSAluno vai ser movido para cá, para essa IDAluno aqui. Tá? Que, por sua vez, faz referência à coluna IDAluno da tabela. Nos próximos vídeos, quando eu for mostrar programa de select
select não, programa de insert, programa de update, né, e programa de delete. Eu vou procurar ser um pouco mais ágil, né, porque aqui eu estou esmiuçando o programa. Então quando a gente vê isso já de uma forma repetitiva, então eu vou ser um pouco mais ágil, não tão detalhado, tá? Na explicação. E o que é que acontece agora? Vamos voltar lá no programa. Ele já atribuiu esse número 1 aqui, né, através desse caminho indireto aqui, para a ID aluno, tá? Da variável principal lá. Então o que é que eu faço? Aluno a encontrar, repita o conteúdo de WSID aluno, né? Então vai ser aluno a encontrar o aluno número 1. Agora, pessoal, eu venho para uma query SQL. Então o que é que vai acontecer aqui? Eu abro a query com exec.sql e eu escrevo essa query aqui. Eu vou explicar algumas coisas aqui nessa query, tá? Depois eu fecho aqui o conteúdo de SQL com end-exec. Né? End-exec. Então vamos entender esse aqui. Ó. É um select, né? Select, ID aluno e nome. Isso aqui são o quê? Isso aqui são as colunas, né? De lá da tabela. Deixa eu voltar lá no DB2. ID aluno e nome. Então, select ID aluno e nome. Nesta variável principal aqui, né? Que se repete aqui também, que é DCLPG01A. Ponto ID aluno e ponto nome. Da tabela alunos, né, from alunos, onde o ID aluno de lá da tabela seja igual ao ID aluno dessa variável principal. E vou repetir esse percurso aqui, né? Select as colunas ID aluno e nome, cujo conteúdo, né, corresponde ao ID aluno da variável principal DCLPG01A e nome da variável principal DCLPG01A. Isso da tabela alunos, onde o ID aluno lá na tabela seja igual ao ID aluno da minha variável principal aqui, DCLPG01A. Tá? Então aqui já é lógica de banco de dados, né? É um select básico isso daqui. Você cita as colunas, você cita a tabela e você cita uma particularidade de um valor aqui do registro que você quer. O que é que eu quero trazer aqui, talvez seja novidade, não sei, né, para alguns. É justamente essa sintaxe aqui. Então isso aqui, pessoal, nada mais é do que uma variável host, né? Uma variável de host. Isso significa o seguinte: toda vez que dentro de uma query SQL, né, que está no programa COBOL, eu fizer referência a uma variável que é da tabela DB2, eu tenho que começar essa referência com 2 pontos. Tá? Então por isso que esses 2 pontos estão aqui, presentes. Né? Então quando o pré-compilador aqui do DB2 enxerga esses 2 pontos, ele já sabe que logo depois vai vir uma variável que corresponde lá à coluna da tabela DB2. Né? E no caso aqui é uma variável que faz parte desse grupo principal aqui. E isso está presente. Eu vou até fechar isso aqui para não atrapalhar mais. Isso está presente aqui no meu DCLGen que eu gerei. Né? Tá tudo aqui. Ó. Tá tudo aqui. Então, deixa eu voltar aqui. Terminamos aqui a rotina SQL. Tá? Tenho o nome das colunas. Tenho aqui as variáveis. Tenho aqui o nome da tabela e tenho a condição. Então, o programa, vamos dizer assim, o processo, nesse momento ele já fez o select. Né? E agora o que é que eu faço? Ele já fez o select, ele já está com essa informação na memória, e agora eu vou manipular, eu vou fazer alguma coisa aqui com essa informação. E é justamente um display. Né? Então, mostra aqui a expressão ID aluno igual a 2 pontos, a variável ID aluno, do meu grupo principal DCLPG01A. Tá? E logo depois eu coloco aqui o comando display, nome, depois a variável nome do meu grupo principal DCLPG01A. Pessoal, o interessante desse momento aqui é que nesse momento, tá, o programa, a execução aqui, ela já trouxe para dentro dessas variáveis que estão aqui no COBOL, os valores correspondentes
ao conteúdo lá da tabela DB2, tá? Esse valor aqui, na verdade, fui eu que disse, né? Eu disse aqui que é número 1, ele fez esse caminho e entrou aqui no ID aluno, desse grupo principal. Já esse aqui, que nesse programa aqui é o mais interessante, essa linha aqui, ó. Por quê? Porque esse aqui é um resgate que foi feito aqui na query select, né? Eu agora estou exibindo o conteúdo da variável nome do meu grupo principal, que esse conteúdo aqui foi preenchido pelo registro número 1 da tabela DB2 e o conteúdo correspondente à coluna que eu escolhi, que é o nome. Estão percebendo? Então, assim, eu posso estar sendo um pouco detalhista nisso, mas é porque eu estou tentando atingir vários níveis, tá, de pessoas aqui em relação ao conhecimento, né? Então, talvez quem seja expert em banco de dados, especialista, esteja achando um pouco maçante, mas é importante para que a gente entenda realmente o que esse programa faz. Então, assim, é necessário que meu nome apareça lá, porque naquele instante do programa, o conteúdo aqui da coluna nome, tá? Referente ao registro número 1, já foi jogado, já está jogado aqui dentro dessa variável nome, que está aqui no COBOL. Tá? Então eu dou um stop run e aqui encerra-se a execução do meu programa. Então veja, vamos ver mais uma vez a execução desse programa, né? Para a gente ver o que foi que aconteceu. Deixa eu dar um start 3.4 aqui. E a gente vai entrar agora no dataset de JCLs. Eu vou fazer a compilação, porque eu fiz uma alteração lá, né, do número 6 para o número 1. E eu vou usar primeiro o meu job de compilação, que é esse daqui. E vou dar um sub. Então, pessoal, vejam. Enquanto ele faz aqui a compilação, que leva um tempinho, deixa eu até sair aqui do dataset, né? Deixa eu sair daqui do programa também. Eu queria explicar uma coisa a vocês a respeito do meu ambiente aqui, tá? Quando a gente olha isso aqui, ó, na verdade isso aqui é um JCL único, tá? Só que eu gosto de fazer várias cópias dele, do JCL, relativo ao nome do programa que eu vou executar. Então, para não estar abrindo o JCL e tendo que mudar o nome do programa, aqui no meu ambiente, né, nesse ambiente acadêmico, eu gosto de criar vários arquivos e ir executando o programa conforme o número. Então, veja, esse daqui, por exemplo, ele diz respeito a esse programa, ZZPRGD01. Tá? Se eu vier aqui, ó, é o mesmo JCL, só que eu mudo para ZZPRGD02. Tá? Então é mais uma questão para facilitar aqui na hora dos vídeos que eu faço isso. Bom, pessoal, então depois que houve aqui a compilação, né, do programa, a gente vai dar uma olhada lá na sysout. Eu estou aqui com o ambiente aberto, né, onde mostra os jobs. E a gente vê que deu aqui maxcc número 4, indicando que o programa foi compilado. Né? Eu vou até abrir aqui o dataset load para vocês verem que o programa foi criado lá. Tá? Aqui está o load e o programa ele foi criado aqui. O programa, no caso, compilado COBOL. Né? Então deixa eu voltar lá agora no meu dataset de JCLs para a gente poder fazer a execução agora desse programa. Então eu vou executar o programa por meio, isso aqui é de programas, eu vou executá-lo agora por meio do meu JCL de execução aqui. Então vou dar um sub, ok, e vamos lá na sysout para ver o que foi que aconteceu, né? Tá aqui maxcc0, e vamos olhar o conteúdo. Então tá aqui a sysout. E ok, vejam que ele resgatou aqui o meu nome, né? Ele foi lá no DB2 e resgatou o meu nome, fez todo o processamento e mostrou aqui na sysout o resultado desse processamento. Né? Registro número 1, Samuel Luna, e está aqui o registro número 1, Samuel Luna. Tá? Então vejam bem, existem algumas coisas aqui que são feitas, né? Além da compilação do programa COBOL. Essas outras coisas eu vou deixar para mostrar no próximo vídeo, para esse vídeo não ficar tão longo, tá? Mas basicamente a gente tem condições de entender aqui a estrutura do programa. Né? Então eu consegui explicar para vocês toda a estrutura
aqui do código. Onde é que ficam os carries, onde é que tem a parte de COBOL, o que são essas variáveis, que nós vimos, as variáveis Rust, que fazem referência lá à variável correspondente à coluna, né, do DB2, as variáveis puramente COBOL, que a gente criou aqui para poder fazer manipulação do conteúdo, até chegar no resultado final. Mais para frente eu vou mostrar o caminho paralelo que existe através do pré-compilador de DB2, tá? Que além desse programa aqui, que fica gravado aqui no meu dataset load, o processo também cria um plano lá no DB2, para que esse plano seja executado, né, em conjunto com esse programa. E é esse plano que vai fazer a aquisição de informações e a manipulação de informações lá na tabela, tá? Mas enfim, para esse vídeo aqui era isso que eu ia trazer para vocês. Um obrigado e assistam o próximo vídeo para poder acompanhar a sequência aqui de informações desse tema, tá? COBOL com DB2. Valeu, até a próxima.